Olá, tudo bem? Em junho de 2019, eu realizei uma entrevista com o Lula, o atual presidente Lula, na prisão. Eu vou dar a volta e vou me cumprimentar. Eles sentaram tão longe um do outro, hein? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom, querido? Tudo bem? Rodolfo, tudo bem? Bom. Gente, muito obrigada pela entrevista, pela realização dessa entrevista. Ele estava naquela prisão política da Polícia Federal em Curitiba e nós conseguimos uma medida judicial, graças ao trabalho da advogada Tânia Mandarino, que me permitiu estar lá no cárcere, né, naquele dia em junho. E uma das perguntas que eu fiz a ele foi sobre o uso da tornozeleira eletrônica. Naquela época, um dos advogados dele, que é o Sepúlveda Pertence, já falecido, ele negociava, conversava com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha sido presidente do Supremo, né? E tinha sido ministro lá, muito respeitado, com excelentes relações com o Lula, e ele queria que o Lula deixasse a prisão. E ele havia conversado com ministros, e havia uma disposição para que o Lula deixasse aquela prisão política, mas ele teria que usar tornozeleira eletrônica e ficaria na casa dele. Bom, o Lula foi categórico. Ele disse que morreria na prisão, ele disse em mais de um momento, mas que ele jamais aceitaria nenhum tipo de acordo e jamais colocaria tornozeleira eletrônica. Então, ele dizia que iria provar a inocência dele ali na prisão e que não faria esse tipo de concessão. E eu sei que havia movimentos naquela ocasião dos advogados que faziam a defesa técnica dele, o Zanin, que atendia à vontade do Lula, essa é a verdade, porque o Lula que dizia: não me venham com essa história de prisão domiciliar ou de tornozeleira eletrônica, porque eu não sou pombo-correio, eu não vou aceitar. E o Zanin cumpria rigorosamente ali o desejo do seu cliente, no caso, o Lula. Agora, essa movimentação acabou gerando um certo atrito do Lula com o próprio Sepúlveda. O filho do Sepúlveda chegou a publicar notinhas em jornal, dizendo que estava deixando a defesa do Lula. Isso, naquela época, gerou um certo mal-estar. Mas o Lula continuou firme na sua posição. Ele ficou preso, ele não tinha regalia nenhuma, comia a comida que todos os presos, igual a de todos os presos da Polícia Federal, enfrentou ali a morte de um irmão, sem poder ir até o velório, também a morte de um grande amigo, o Sigmaringa Seixas, também sem poder ir ao velório, e depois a morte do neto, o Arthur. E aí ele acabou indo ao velório, mas com uma série de restrições. Mas o Lula não abaixou a cabeça. Veja o que ele disse, então, naquela entrevista em 2019. Presidente, não está fazendo falta o senhor hoje, justamente para organizar essa oposição? Vou voltar para o ponto inicial, que eu perguntei até se o senhor aceitaria uma tornozeleira eletrônica. Não está fazendo falta o senhor do lado de fora hoje, organizando a sociedade, ainda que com alguma restrição? Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração? Pessoas, isso. Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração? Talvez os meus advogados até nem gostem do que eu vou falar, talvez alguns companheiros meus não gostem do que eu vou falar. Tornozeleira é para ladrão e para pombo-correio. Eu não sou nem ladrão, nem pombo-correio. Vamos deixar claro isso. Tá? Se o cidadão é safado, é ladrão, é corrupto, se ele roubou, ele pode colocar até uma pescoceira. Mas não venha querer colocar uma tornozeleira no homem honesto, que eu não aceito. Tá?
Eu tenho dito para meus advogados, eu não aceito 1 minuto de condenação. Sabe, eu ainda tenho fé em Deus que eu vou provar que o Moro é mentiroso. O Moro é resultado do que a Globo resolveu fazer com a Lava Jato. Tem um agente... Sabe, uma Lava Jato, veja aqui, você não acha? Quase tudo que tem na Lava Jato foi leis feitas no nosso governo. Sabe, eu acho maravilhoso quando um rico vai para a cadeia, acho maravilhoso quando um cara importante que roubou vai para a cadeia. Mas deve ir para a cadeia se roubou, provou que roubou, vai preso. O que eu acho nefasto ao país é você saber que tem um erro de comportamento de uma empresa, ao invés de você prender o dono, você quebra a empresa. Alguém, em algum momento, vai fazer o estudo para provar o que aconteceu nesse país. É porque a Petrobras não é uma empresa só de petróleo. É preciso saber as milhares de empresas que são fornecedoras da Petrobras. Sabe? Tudo para pagar acionistas americanos, para depois do seu Delayol tentar criar um fundo, sabe, de 2 bilhões e meio, o primeiro, porque depois tem mais 5.800 da Odebrecht, e depois tem mais, chega a quase 13 bilhões do fundo, isso está documentado, está na... Bom, e agora, eu vou dizer que pessoas que estavam ali na convivência dele, né, na convivência com ele, com o Lula, na prisão, ouviram do próprio Lula dizendo: olha, se tentarem me colocar tornozeleira eletrônica, eu vou resistir. Vão ter que fazer isso à força. Vão ter que me segurar e colocar. E eu vou tirar. Eu não aceito. Olha só. Olha que diferença em relação ao Jair Bolsonaro. Ele já havia convidado o Alexandre de Moraes para ser o vice dele, candidato, para ser ministro, e ali chamou os seus apoiadores de malucos, demonstrou grande covardia naquele depoimento. E agora, depois de colocar a tornozeleira eletrônica, o que ele disse? Que era uma grande humilhação. Mas não fez nenhum tipo de resistência, não resistiu. Eu digo resistir não é desobedecer, é se indignar. Fazer como o Lula fez: eu não aceito, eu não aceito. Foi isso que ocorreu, e por isso é que existe uma grande diferença entre os dois. Veja ali a declaração do Jair Bolsonaro. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. E agora, mais um trecho dessa declaração dada pelo Lula a uma pergunta minha, ali naquela prisão. Um dia, eu vou dizer a vocês, muito triste. Eu realmente, quando fui até a Polícia Federal para aquela entrevista, a hora que eu entrei, vi lá embaixo tem a placa com o nome dele, conheci o Lula quando era sindicalista, presidente, e aí eu vi quando ele entra escoltado por um carcereiro. Tornozeleira é para ladrão e para pombo correio. Eu não sou nem ladrão, nem pombo correio. E aí nós fazíamos algumas perguntas, então ele tinha 2 horas para dar a entrevista. E ali, quando já estava se aproximando do tempo, o carcereiro, cara, cumprindo determinação da direção da Polícia Federal, lá em Curitiba, tá? Que era uma direção que era adversária dele politicamente, era da lava-jatista, que tinha, como sabe agora, como já é reconhecido, um projeto de poder. E, enfim, o Chastalo, que era o carcereiro, ficava pressionando para que terminasse logo a entrevista. Aí o Lula ainda ficou um tempinho a mais e depois ele saiu. Mas foi algo realmente impactante, porque todos sabem que a prisão era política. Hoje sabem, era um projeto de poder do Sérgio Moro. Abriu caminho para a extrema-direita ascender ao poder, e o próprio Sérgio Moro acabou sendo empoderado, é hoje deputado federal. O Deltan Dallagnol,
O Sérgio Moro é hoje senador da República, o Deltan Dallagnol, deputado federal, a esposa do Sérgio Moro, deputada federal, e tem outros procuradores que, ou pelo menos um, que é o Carlos Fernando Santos Lima, que está em banca privada, oferecendo serviços de compliance e, pelo que se comenta nos bastidores, ganhando muito dinheiro. E, claro, o Brasil, naquele período, depois do golpe contra Dilma, depois do governo Temer, do governo do Bolsonaro, o Brasil passou a importar muita gasolina dos Estados Unidos, até gasolina, paralisou projetos de refinarias no Brasil e vendeu refinarias. Enfim, foi uma tentativa de desmontar e também vendeu a distribuidora, a BR, desmontar essa grande empresa que diziam estar defendendo. Na verdade, era uma ação geopolítica e o Lula foi um preso político, mas que nunca abaixou a cabeça. Muito obrigado pela audiência, nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram, que o façam aqui no canal do 247. Aqueles que puderem, se tornem patrocinadores. A mídia independente conta com vocês. Um grande abraço e até mais. A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu, valeu.